Olá, 901, e aí, tudo bem? Então, eu mandei um texto falando para vocês de mitose e meiose, porque essa parte realmente não tem na apostila, então eu dei por escrito para vocês, mas eu acabei não explicando. Então, eu estou fazendo esse videozinho hoje para explicar e mostrar bem para vocês o que é cada um desses, tá? A gente vai começar a falar sobre, no geral, mitose e meiose, que são tipos de divisão celular. Por que estar falando de mitose e meiose nesse momento em que a gente está falando sobre o núcleo, sobre o material genético? Porque uma das funções do núcleo é duplicar o seu material genético para preparar as células para a divisão, tá? E duplicar, então, né, formar com isso novas células. Então, isso é uma das partes de função do núcleo, ajudar na divisão celular. Então, na mitose, a gente tem essa célula, uma célula mãe, que é chamada 2Ns. O que é uma célula 2N? N de navio, tá, gente? O que é uma célula 2N? É uma célula diploide. Significa que ela tem os cromossomos em pares. Na espécie humana, a gente tem a quantidade de 46 cromossomos, só que eles vêm em pares. Então, eles são 23 pares de cromossomos. Isso na espécie humana, tá? Então, a gente fala que é uma célula 2N, uma célula diploide, com 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. E aí, ela vai duplicar esse material genético. Temporariamente, ao invés de ela estar com 23 pares, ela vai estar com 46 pares. E aí, quando ela duplica esse material genético, ela está pronta para quê? Pronta para se dividir. Então, o núcleo manda informação para a célula e ela começa num processo de invaginação da sua membrana. Essa membrana começa a se invaginar até que ela vai se juntando cada vez mais e se separe, dando origem a duas novas células. As duas células originadas também vão ser 2Ns. Por quê? Porque ela duplicou o material genético. E aí, quando ela separa, formando duas novas células, essas células vão ficar, cada uma delas, com 23 pares de cromossomos. Daí, ela também ser chamada de células o quê? 2Ns. Então, na mitose, a gente tem uma célula-mãe, 2Ns, formando duas novas células, também 2Ns. Por que eu botei aqui clone? Vocês repararam, eu escrevi aqui clone. Por quê? Porque as duas células que foram originadas vão ser idênticas à célula-mãe ou célula clone. Por quê? Vão ser idênticas. Então, as duas células filhas vão ser clones das células mães, tá? Qual a finalidade dessa mitose? Fiz aqui no quadrinho para vocês. Finalidade da mitose. Antes de eu mostrar o quadro, deixa eu falar. Vocês já repararam que vocês eram bebezinhos pequenininhos? E como é que vocês ficaram grandes desse jeito? Como? A partir da divisão mitótica. Então, desde que a gente tem lá a formação de um organismo, porque nós já fomos uma única célula, nós já fomos um ovo. E aí, a partir disso, as células foram se dividindo, até formar um embrião. E aí o embrião foi crescendo, se desenvolvendo, nasceu. Você continua crescendo. Então, a mitose é o tipo de divisão celular que permite que o organismo cresça. Uma outra coisa que a mitose permite é o quê? Cair de skate. Fui dar uma de skatista, fui descer a ladeira, caí, me ralei toda. O que aconteceu? Fiquei toda ralada, né? Mas depois de um tempo, a minha pele ficou normal novamente. Por que isso acontece?
Porque as nossas células, elas começam a se duplicar, começam a sofrer mitose para repor as células que foram perdidas. Então, a gente tem como finalidade da mitose o crescimento do organismo, a gente tem ainda como finalidade a reposição de células perdidas e reprodução assexuada. Existem alguns organismos, como as bactérias, que se reproduzem por bipartição. O que é isso? Uma célula se dividiu formando duas novas. Então, é um tipo de reprodução assexuada, onde não há troca de gametas e os organismos originados são praticamente organismos clones. Tranquilo até aqui? Mitose, ok. Uma célula mãe se divide formando duas novas células, essas duas células filhas, tá bom? Agora, na meiose, eu tenho uma célula mãe, 2 Ns, ela vai duplicar o seu material genético, ok? Igual a mitose até aqui, né? E se divide, a célula, quando ela divide o material genético, ela duplica esse material genético, ela está pronta para se dividir. É a divisão 1. Então, na divisão 1, a gente teve aqui igual a mitose. Quando ela acaba a divisão 1, a célula inicia um novo processo de divisão, que é a divisão 2. Só que na divisão 2, como está mostrando aqui embaixo, ela duplicou o material genético? Não. Então, ela vai originar 4 células filhas com a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, se essa aqui é uma célula 2N, ela vai originar 4 células N. O que é uma célula N? É uma célula haploide ou uma célula sexual. Por quê? Porque essas células vão ser as responsáveis pela reprodução sexuada. Fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. A meiose, ela tem como finalidade a reprodução sexuada. Então, quando eu tenho uma célula 2Ns que vai originar 4 células Ns, essa célula, na verdade, vai originar o que a gente chama de gametas. Os gametas são as células haploides. Por quê? Porque todo N tem que encontrar a sua cara metade. Brincadeira. Todo N tem que encontrar o seu outro N. Então, são exemplos de células que resultado da meiose, o resultado da meiose tem como exemplo as células reprodutoras, gametas. Gameta masculino, que é o espermatozoide, gameta feminino, que é o ovócito. Então, o resultado da meiose são os gametas e tem como finalidade a reprodução sexuada. E aí, com isso, com a reprodução sexuada, eu tenho um N do pai, um N da mãe, formando um novo organismo, um zigoto, uma célula ovo, que esse organismo aqui, eu tenho N mais N, vai formar uma nova célula, 2 Ns. E essa célula vai começar o quê? Ao crescimento do organismo, fazendo a mitose. E reinicia o ciclo, tá bom? Então, gente, diferenças de mitose e meiose é que na meiose eu tenho uma célula mãe 2 Ns formando 2 células filhas também 2 Ns. Já na meiose eu tenho uma célula mãe 2 Ns formando 4 novas células com a metade do seu número de cromossomos, isto é, células N, tá? Finalidade da mitose, crescimento do organismo, repor células perdidas e alguns organismos que fazem reprodução assexuada. Já a meiose tem como finalidade principal a reprodução sexuada, com a troca e a mistura de materiais genéticos, de gametas. Galera, meiose sofre 2 divisões. Na primeira divisão a gente teve a duplicação do material genético. Na segunda divisão, não, tá? Mais uma diferença. Na meiose, a gente tem 2 divisões, uma em seguida da outra, e na mitose, a gente tem uma única
divisão celular. Tranquilo, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só chamar aí, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.